Copacabana, mano arriba, mano arriba. E aí, turma da Melhora, como é que vocês estão? Como é que você está? Eu sinceramente espero que você esteja bem, que você esteja melhorando. Eu torço para que você esteja melhor do que ontem e pior do que amanhã. E tomara, mas tomara mesmo que algum dos meus vídeos, alguma das minhas orientações tenha te ajudado a subir, nem que seja um degrauzinho nessa sua escada de melhora aí. Tomara mesmo. Bom, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Uma boa noite para você que está me vendo aqui agora de noite. Boa tarde para quem está me vendo de tarde. E bom dia para quem está me vendo de dia. É isso aí. Toda quarta-feira, você já sabe, às 20 horas, 20 minutos, eu subo uma aula para você. E nessa aula a gente tenta falar um pouco mais profundamente, mas com uma linguagem simples, para que você saia daqui entendendo sobre determinados temas, beleza? E hoje a gente vai falar sobre osteopenia, osteoporose e os riscos que isso nos trazem, certo? Principalmente durante uma queda. O que pode acontecer? Você vai entender tudo isso. Você vai entender que isso é um processo fisiológico, é um processo que vai acontecer com todo mundo. Às vezes mais rápido, às vezes um processo vai acontecer mais devagar, mas todo mundo um dia vai passar por isso. Você vai entender que não é exatamente um bicho de sete cabeças, mas que a gente tem algumas complicações que a gente precisa evitar, certo? Bom, de tudo isso a gente vai entrar propriamente dito aqui no nosso tema de hoje, mas não sem antes eu te pedir aquela ajuda, né? Você já sabe, agora é a hora que você pausa esse vídeo, copia o link e coloca nos seus status, coloca nos seus stories, você manda no grupo da família, enfim, compartilha esta aula com todo mundo que você quer ajudar, com todas as pessoas que você sabe que precisam ser ajudadas. Você já sabe, a minha missão aqui, meu objetivo aqui é te gerar um conteúdo de valor, um conteúdo de qualidade, conteúdo que vai realmente te ajudar. E a sua missão é me ajudar a chegar em mais pessoas. Então, compartilha isso aqui, chama todo mundo, manda lá no grupo da família que está acontecendo isso aqui, porque isso pode ajudar principalmente as pessoas um pouco mais idosas, as pessoas com um pouco mais de idade, certo? Então, chama todo mundo, ou pega o cuidador dessa pessoa. Então, assim, você vive com o seu avô, quem convive com seus avós? Manda essa aula aqui para essa pessoa, porque isso pode ajudar bastante a prevenir uma série de eventos que não serão legais, certo? Então, vamos lá. Se for ficando com dúvidas, vai deixando aí no comentário e a gente vai tentar responder todas essas dúvidas aí, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos logo falar sobre osteoporose, osteopenia e quedas, certo? O que isso pode acarretar. Vamos lá. Então, como eu já mencionei aqui para você nessa aula e nos vídeos que eu vim postando para você ao longo dessa semana, para te convidar para estar aqui, a osteopenia e a osteoporose são processos, na verdade é o mesmo processo em momentos diferentes do nosso envelhecimento, certo? Então todo mundo que está envelhecendo está passando por esse processo, certo? Vai ter gente que vai conseguir retardar isso, vai ter gente que vai acabar antecipando esse processo, e isso tudo pelo tanto que a gente usa o osso. Bruno, como assim usa o osso? Calma, você vai entender. Mas primeiro eu preciso te explicar. Quando a gente nasce, quando é bebezinho, o nosso osso ele é quase que todo formado de cartilagem, certo? Então na aula que eu falei para você sobre osteoporose, sobre artrose, eu te expliquei isso aqui, tá? Então, o que acontece? O osso ele é quase todo cartilagem. Por que ele é cartilagem? Porque a gente ainda vai crescer, entendeu? Então esse osso também precisa crescer. Durante o processo de crescimento, então, aí sim a gente vai substituir essa cartilagem por tecido ósseo, certo? Então o osso ele é basicamente formado de cálcio. Então a gente vai colocando cálcio, 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 o organismo vai colocando cálcio ali e isso vai substituindo a cartilagem até a hora que ficar só cálcio, ou seja, a hora que ficar só o osso. E aí o que sobra da cartilagem é só na extremidade do osso,
para que quando a gente vai fazer movimento na articulação, movimento de um osso com o outro, aí vai raspar a cartilagem do osso com a cartilagem do outro, certo? Quando isso não acontece, ou seja, quando a gente tem um desgaste dessa cartilagem, a gente tem uma osteoporose. Por isso que eu falei que já tinha explicado isso, já expliquei isso com um pouco mais de profundidade naquela aula lá, então se você não viu, dá uma olhada nas aulas aqui para trás, tem bastante coisa legal, bastante coisa que pode te ajudar, certo? Bom, mas recapitulando, então, voltando aqui, a gente então vai substituindo. E aí eu preciso usar dois termos aqui, que são um pouco mais técnicos, mas é só para você entender isso. A gente tem digamos assim, uma célula, não é exatamente uma célula, mas entende, tem alguma coisa que produz osso, beleza? O que produz osso? Um negócio chamado osteoblasto. E tem outra coisa que degrada, que come o osso. Isso chama osteoclasto, certo? Não vou mais usar esses termos técnicos aqui com você, é só para você entender que isso existe. Tem alguma coisa que produz o osso e vai fazendo mais osso, sempre fabricando osso, e tem outra coisa que vai degradando o osso, vai comendo as células de osso. Bruno, por que isso acontece? Bom, a gente tem que produzir osso porque a gente está crescendo, então a gente tem que produzir osso, certo? E por que vai degradando também? Para que a matriz óssea, ou seja, para que esse cálcio que está ali no osso seja sempre renovado, certo? Então a gente produz e ao mesmo tempo degrada, e aí então a gente está sempre com a matriz óssea, digamos assim, as células ósseas estão sempre sendo renovadas, ok? Entendido isso? Então tem algo que produz e tem algo que degrada. Só que quando a gente está num período de crescimento, ou seja, quando você é jovem, quando você é uma criança, adolescente, você está crescendo, a gente produz um tanto X e a gente degrada esse tanto X. Só que assim, o que a gente produz é muito maior do que está degradando. É por isso que o osso vai crescendo, a gente vai desenvolvendo, esse osso vai aumentando de tamanho, certo? O tanto que degrada do osso é basicamente a mesma coisa ao longo de toda a nossa vida, certo? Então eu vou tirando células velhas aqui e isso basicamente está sempre estável, não tem grandes oscilações no tanto que vai comer o osso, digamos assim, tanto que vai degradar desse osso. Agora, o tanto que produz enquanto a gente é jovem é muito alto, então produz mais do que degrada, logo esse osso vai crescer. Só que isso vai decaindo. A produção de novas células ósseas vai decaindo, ao longo da vida vai decaindo, até que na nossa fase adulta está mais ou menos equivalente. Então a gente está falando ali por volta dos 30, 33 anos, isso está mais ou menos equivalente ali, mesmo tanto que eu produzo de osso, é o mesmo tanto que eu degrado de osso, e aí isso vai ficar estável. Lembra, o tanto que degrada de osso continua mais ou menos estável ao longo da vida, só que o tanto que produz continua caindo. O que isso quer dizer então? Que chega uma hora que a gente degrada mais do que produz, certo? Então é nessa hora que a gente vai ter uma osteopenia, é nessa hora que a gente vai começar a ter uma osteoporose. Portanto, é fisiológico, é assim que acontece na nossa vida. É um processo natural do nosso envelhecimento. Então a única maneira de você não ter algum grau de osteopenia, algum grau de osteoporose, é você falecer, é você morrer antes de se tornar um idoso. Então todo idoso vai ter algum grau de osteopenia, algum grau de osteoporose. Beleza? E calma, isso não é um bicho de 7 cabeças. Agora você entendeu o que é a osteopenia e a osteoporose. Então você já entendeu por que isso tem. Você entendeu que a gente não vai conseguir eliminar isso da vida, a não ser que amanhã alguém faça uma descoberta revolucionária aí, que revolucione todo o nosso conhecimento que a gente tem sobre hoje, que revire todo o conhecimento que a gente tem sobre hoje. É assim que vai ser, beleza? Bom, dito isso, vamos seguir aqui. O nosso osso, ele não é algo maciço. Então lembra, tem células de osso, mas não é que isso cobre completamente como se fosse um pedaço de pau que é completamente maciço ali. Então você vai lá no galho de árvore, ele é madeira, se você cortar ele no meio é madeira do começo ao fim, certo? Madeira. Não tem nada
que não seja madeira, certo? Então ele é maciço. E o nosso osso? Nosso osso não funciona assim. Ele não é maciço. Então ele não é formado por um monte de células ósseas, uma do ladinho da outra, a ponto de ser algo maciço, como se fosse uma coluna de concreto. Não, não é isso que acontece com o nosso osso, certo? Ele tem vários poros. Por que poros, Bruno? Poro porque é um poro mesmo. Então, assim, é um buraquinho, um poro, certo? Como a gente tem poros na pele, para sair, por exemplo, o suor, quando a gente soa, certo? Então, tem poros ali. E o nosso osso também tem um monte desses poros, certo? Eu não sei se eu vou dar uma entregada na minha idade agora, que era um segredo de estar. Não, mentira, mas tudo bem. Eu não sei se eu vou entregar a idade agora, mas assim, quando eu fiz faculdade, o exemplo que era usado para explicar isso é aquela pedra pume, certo? Então, sabe aquela pedra que a mulherada usava para lixar o pé, para ficar lisinho e tal? Pois é, ao mesmo tempo que aquilo é uma pedra, ele não é uma pedra maciça como uma rocha, ele tem vários buraquinhos naquela pedra lá, certo? O osso se comporta mais ou menos igual. Então, para você que acabou de chegar nesse universo, não sabe o que é uma pedra pume, não é dessa época, imagina um coral, um recife de coral, certo? Então, um recife de coral, ele não é uma rocha gigante, completamente maciça, certo? Ele é realmente uma pedra, uma rocha, mas que tem vários buraquinhos onde os peixes vão morando, vão comendo, vários buraquinhos ali dentro daquela rocha gigantesca, daquele recife, certo? Então, ao mesmo tempo que é uma pedra, uma rocha, tem vários poros. Então, o nosso osso é mais ou menos desse jeito. Então, ele é um negócio que é rígido, que é firme, só que tem vários poros ali dentro, certo? Bom, então o que é uma osteoporose? É quando o número de poros internos lá no osso começa a ficar muito grande. Então tem mais, não sei se posso usar esse termo, mas assim, é como se já tivesse mais poros do que osso, entendeu? Não é exatamente assim, não dá, porque senão a gente ia ter fratura só de ficar em pé, tá? Mas é assim, aumentou muito o número de poros que a gente tem lá dentro do osso. Isso é uma osteoporose, certo? E o que é a osteopenia? É a mesma coisa, só que antes. Então, a gente tem um número de poros que é o aceitável. Ó, isso é normal, isso aqui é um osso normal. Quando o número de poros internos no osso começa a aumentar, a gente está com uma osteopenia. E isso vai continuar aumentando, porque você vai continuar envelhecendo, e aí então você evoluiu com uma osteoporose. Beleza? Bom, dito isso, você já entendeu então por que raios a gente tem uma osteoporose. Isso é um processo fisiológico, lembra lá? Está fazendo o osso e está degradando o osso. Você já entendeu então a diferença entre osteopenia e osteoporose é basicamente tempo, certo? Agora, como que eu faço para de repente jogar isso mais para frente, ou como isso ia se acelerar? Bom, primeiro você tem uma questão genética envolvida, tá? Que a gente não vai entrar nesse mérito, porque a gente não vai conseguir alterar isso, a gente não vai conseguir alterar a sua genética, beleza? Mas, entenda, o nosso corpo, ele é dinâmico, as coisas acontecem de maneiras dinâmicas, certo? Então, por exemplo, tem gente que tem uma propensão genética a ter um infarto. Poxa, meu bisavô infartou, meu pai infartou, meu tio infartou, meu avô infartou, meu irmão já infartou. Então, assim, você tem uma propensão genética a infartar, beleza? Agora, outra coisa é alguém que não necessariamente tem essa propensão genética, mas tem uma alimentação muito ruim, uma qualidade de vida muito ruim, é sedentário, enfim, vários fatores de riscos que também podem acarretar num infarto, beleza? Bom, então a gente tem os dois fatores acontecendo. Se você tem as duas coisas juntas, você precisa se cuidar mais. Então, assim, olha, eu tenho um fator genético, você vai ficar comendo tanta besteira assim? Você vai pensar um pouco mais na hora de se alimentar. Você vai pensar um pouco mais naquele dia que você está com preguiça de ir para a sua atividade física, para pensando em melhorar a circulação, deixar esse coração mais forte, assim por diante, certo? Então você vai pensar algumas vezes em desistir disso,
Pessoal, certo? É algo que vai ser importante para você. A mesma coisa, gente, você tem uma propensão genética a isso, você precisa se cuidar um pouco mais. Mas, trazendo tudo para o nosso dia a dia aqui, para a nossa aula de hoje aqui, entenda. O osso, ele também é dinâmico. Então, apesar de você ter essa propensão genética, tem fatores ambientais que também podem acelerar ou, quem sabe, retardar essa evolução que é natural da nossa vida. Como assim, Bruno? Bom, digamos assim, eu vou deixar do jeito mais simples possível para você. Imagina alguém que cresceu e gostava muito de videogame, passava horas e horas ali jogando um videogame na frente do computador, assistindo televisão. Enfim, o lazer desta criança enquanto foi crescendo era basicamente parado, não tinha grandes movimentos, certo? Essa pessoa cresceu e tá tudo bem, agora ela trabalha num escritório, então basicamente ela trabalha o dia inteiro de frente com o computador, porque ela virou, não sei, alguém que trabalha um banqueiro, um advogado que basicamente é muito tempo ali digitando o processo, pensando sobre o processo, certo? É um trabalho mais intelectual do que realmente usar mais o corpo para trabalhar com movimento e assim por diante, beleza? Então, o que acontece? Imagina essa situação. Agora imagina uma outra situação que teve uma outra criança que teve uma infância que era muito mais ativa. Essa criança corria, pulava, brincava de esconde-esconde, essa criança caía, essa criança se machucava e sarava e beleza. E depois essa criança foi trabalhar com uma atividade que requer muito mais movimento, ok? Enfim, escolham aí qual seja. Não vou entrar muito em méritos aqui não. Mas você precisa se movimentar, você passa mais tempo em pé, você precisa andar para cá e para lá mais tempo, beleza? Bom, vamos olhar agora para esses ossos. O osso daquela pessoa que basicamente ficava parada e outra pessoa que se movimentava mais, certo? Qual osso sofreu mais impacto em cima dele? Certo? Qual osso sofreu mais a ação da gravidade em cima dele? Porque essa criança estava correndo e eu estava deitada no sofá. Essa criança estava subindo a escada e eu estava sentada jogando um videogame. Esse adulto, ele trabalha tendo que subir e descer escadas, enfim, andando para lá, andando para cá, ou um outro adulto que trabalha mais com trabalho à frente do computador e fica mais sentado ali, certo? Quando você olha para isso, é óbvio que o osso que teve mais movimento sim, ele sofreu mais impacto ali em cima. E aí é contraintuitivo do que você está pensando aí. Ou talvez não, você deve estar pensando assim, poxa vida, quem se movimentou mais vai ter mais saúde, não é verdade, Bruno? Então, sim, isso mesmo. Quem se movimentou mais, olhando para esse lado, tem um osso mais firme, um osso mais rígido. Por quê? Porque principalmente quando esse osso estava se formando e ao longo da vida, esse osso foi submetido a mais impacto. Então é como se o nosso sistema nervoso central entendesse que, olha, esse osso ele precisa ser mais forte. E aí então vai jogar mais cálcio nesse osso, jogando mais cálcio nesse osso, jogando mais cálcio nesse osso. Então esse osso agora ele vai ter... Vou usar esse termo aqui porque foi o que eu usei aquela hora para você entender. Esse osso ele vai ser menos poroso, porque os poros internos desse osso vão ser menor. Por que vão ser menor? Porque tudo aqui dentro vai estar com mais cálcio, mais cálcio, mais cálcio. Então esse poro agora vai ser menor. Então vai ter poros no osso, mas esse poro vai ser menor, ok? Então eu estou te contando que a atividade física, o impacto em cima do osso, e óbvio que o impacto não é você pegar um martelo, ficar batendo, ou você ficar pulando loucamente, não é isso não, certo? Mas o impacto em cima desse osso, o impacto desse osso sendo utilizado, esse osso se movimentando, seu sistema músculo-esquelético trabalhando, isso estimula a produção de osso. Lembra da história da produção? Estimula que seja produzido mais, estimula que mais cálcio seja jogado nesse osso, para esse osso ficar mais firme, porque agora ele tem que suportar tudo aquilo ali, certo? Então, quando você olha para esses dois cenários, é fácil você deduzir, é fácil você entender que um osso que tinha poros desse tamanho e um osso que tem poros desse tamanho, a osteopenia,
ou a osteoporose vão acontecer em momentos diferentes da vida. Não é que os dois com 60 anos vão ter uma osteopenia, os dois com 75 vão ter uma osteoporose. E mesmo que seja, vão ser em níveis diferentes, certo? Então a atividade física, ela vai prevenir, ela vai retardar a osteoporose ou a osteopenia, certo? Isso vai te ajudar em muito. E se você já está, Bruno, eu já estou com uma osteopenia, eu já estou com uma osteoporose. Bom, o princípio é o mesmo. Se você estimular, esse corpo tende a jogar mais cálcio ali. A grande questão é a seguinte: quando a gente está crescendo, isso já está favorecido, porque produz muito mais do que degrada, certo? Agora, então se a gente faz isso lá, é mais fácil. A gente faz enquanto está equilibrado, enquanto você é um adulto jovem ali, 30 e poucos anos, 35 e tal, tá fácil. Agora, na hora que começa a inverter a curva, tô mais degradando do que formando osso, isso também é alcançável, você também consegue ter resultado com isso, mas obviamente é mais difícil. Então comece ontem, beleza? Se você quer evitar isso, comece ontem, isso vai te facilitar a sua vida, beleza? Bom, agora estamos todos na mesma página. Você já sabe o que é uma osteoporose, o que é uma osteopenia, e já sabe que a diferença entre elas é basicamente tempo. Você já sabe por que isso acontece, que isso é um processo fisiológico que vai acontecer. E agora você também já sabe como que você consegue, de repente, regredir, não vou usar essa palavra porque é muito forte, talvez a gente não consiga regredir uma osteoporose, mas como você consegue diminuir muito a velocidade da evolução disso. Você já entendeu isso, é com atividade física e assim por diante, beleza. Agora, entendido isso, o que eu quero? É assim, eu queria muito que você entendesse isso, entendesse a importância da atividade física, tá? Esse era um objetivo importante da nossa aula de hoje, mas tem algo que eu quero mais do que isso. Tem um ponto que eu quero chegar que é mais do que isso. Eu não sei porquê, sabe? Mas foi algo que me veio na hora que eu estava pensando sobre do que a gente ia falar essa semana tal, e enfim. Isso me veio, tá? Como uma luz. Era algo que eu queria compartilhar com você. Então, você que já é mais idoso, ou você que convive com idosos, você tem seu papai, tem sua mamãe, tem seu avô ainda junto, eu quero falar para você sobre os riscos que a gente sofre ao sofrer uma queda quando a gente tem uma osteoporose ou quando a gente tem uma osteopenia, certo? Mas principalmente quando a gente tem uma osteoporose, porque agora esse osso está mais poroso, esse osso está mais frágil, então quando a gente cai, é intuitivo, é lógico, você fica mais propenso a fraturar, a sofrer uma fratura nesse osso, a quebrar esse osso, beleza? Então isso é óbvio, não preciso ficar chovendo numa olhada aqui contigo, tá bom? Então, o que eu quero falar aqui? Eu vou primeiro te dar um dado, e esse dado não é tirado da minha cabeça, é um dado, é um fato, ok? Pausa dramática. O maior índice de óbito em idoso é a queda da própria altura. O que eu quero dizer com isso, Bruno? Não é que você caiu do telhado, não é que você caiu de uma escada e foi rolando escada abaixo, certo? Não é que você foi atropelado, não é isso não. É você estar andando, tropeçar e cair. Ou seja, você caiu, sim, caí. Da onde? Da minha altura. Se eu tenho 1,5 m, eu caí de 1,5 m de altura. Se eu tenho 2 metros, eu caí de 2 metros de altura, certo? Isso a gente chama de queda da sua própria altura, ok? E, Bruno, como assim um idoso que caiu da própria altura porque ele escorregou no piso molhado do banheiro e caiu, como assim isso é o maior índice de óbito, o maior índice de morte em idoso? Bom, na verdade, não é. O que causa realmente os óbitos são as complicações
dessa fratura. E essa fratura está mais suscetível porque agora, como você é idoso, você já está num processo de osteoporose. Você está no processo de osteoporose. Caiu, mais fácil você fraturar, ok? Mais fácil você fraturar, aí você precisa cicatrizar esse osso. E deixa eu te contar. A cicatrização desse osso, muito provavelmente, vai acontecer numa boa, certo? Só vai demorar mais tempo do que alguém que é mais jovem, tá tudo certo. Na grande maioria das vezes esse osso vai consolidar, essa fratura vai dar tudo certo. A não ser que seja uma fratura com vários pedaços do osso e tal ali, certo? Uma fratura que, ok? Mas o problema é o tempo que isso demora para acontecer. Por quê? Porque quando a gente fratura, você precisa deixar aquele membro imobilizado para que a cicatrização consiga acontecer, certo? E aí, quando a gente deixa imobilizado, você pega um idoso, vamos falar, você pegou alguém que tem 70 e poucos anos, que hoje em dia 70 e poucos anos é uma pessoa bem jovem ainda, certo? Mas, alguém que está lá, 75 anos, caiu, quebrou o fêmur, certo? Quebrou aqui o osso da coxa. Muito comum isso acontecer, mas é muito comum mesmo em idoso, certo? Bom, caiu. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que imobilizar essa pessoa. E aí essa pessoa não vai conseguir colocar o pé no chão. Então ela vai ter que andar num pé só, com uma muleta. As chances são de que essa pessoa acabe por cair novamente usando uma muleta. Então a gente vai tentar deixar essa pessoa o mais paradinho possível. Isso é lógico, tá bom? Não estamos inventando nada. Imagina que seu pai, seu avô, caiu, quebrou a perna. Agora para ele andar ele vai ter que ir de muleta, certo? Qual a probabilidade? Certo? A maior chance seja que essa pessoa alguém vai ajudá-la a se locomover de cadeira de rodas, certo? Vai tomar banho numa cadeira de banho. Quando for se movimentar numa longa distância ali, dificilmente vai usar uma muleta, assim, só a muleta e vamos embora e acabou, certo? O que isso quer dizer então? Que essa pessoa vai ficar muito tempo sentado, muito tempo deitado. E é aí que mora o problema. Aí a gente pode começar a ter complicações cardiorrespiratórias, a gente pode ter complicações sistêmicas, certo? Nossos órgãos de uma maneira geral, mas principalmente o nosso sistema cardiorrespiratório. Por que isso? Porque o coração ele tem que fazer uma certa força para que o sangue circule pelo corpo todo, certo? Só que agora, se essa pessoa está deitada, esse coração não precisa fazer tanta força assim, porque é mais fácil, o sangue não precisa subir do pé até o coração de volta. O sangue não precisa subir do coração até a cabeça, porque está deitado. O sangue só tem que andar. Certo? Ele não tem que vencer a ação da gravidade com grande esforço. E aí, então, o coração começa a ficar mais preguiçoso, vamos chamar assim, tá? Outra coisa que acontece, imagina o nosso pulmão. O nosso pulmão é uma bexiga que enche de ar e solta o ar, enche de ar e solta o ar, certo? Agora, visualiza comigo aqui, ó. Fecha seu olhinho, fecha o olho. Visualize comigo. Visualize uma bexiga que você consegue esmagar ela no chão, certo? Aí você vai lá e enche essa bexiga. Você consegue ver comigo que a bexiga ela vai expandir porque o ar entrou, mas aquela área que está em contato com o chão sendo esmagada, ela vai ficar reta no formato do chão, certo? Todo o restante é que vai expandir. Pois é, agora imagine o nosso pulmão. Lá dentro do pulmão tem várias bexiguinhas, ok? O nome disso são os alvéolos. Não importa o nome, não é isso que eu quero que você entenda. Eu quero que você entenda que tem várias dessas bexiguinhas. E quando a gente fica muito tempo deitado, você usa mais de um lado que o outro. Você está deitado de um lado, você vai usar só aquele lado ali, que o outro vai ficar com uma dificuldade de expandir, da bexiguinha encher de ar, certo? Deitado de barriga para cima, a parte de cima do pulmão expande, e a parte de baixo, ou a parte da frente do pulmão expande, mas está deitado de barriga para cima, a parte de trás do pulmão não tem muito para onde expandir. E a gente começa então a ter uma circulação de ar deficitária ali. Qual que é o problema disso? Essa circulação de ar que fica deficitária, esse ar que começa a ficar represado, ele começa a virar muco, secreção. E essa secreção agora
Começa a atrapalhar a troca gasosa, começa a atrapalhar com que entre oxigênio na corrente sanguínea e saia o gás carbônico, certo? Essa troca gasosa fica atrapalhada. Olha o tanto de coisa que vai acontecendo, certo? Só que aí essa troca gasosa atrapalhada, o sangue tem que passar por ali, certo? Para que, lembra? O sangue vai chegar ali cheio de gás carbônico, vai jogar tudo aquilo no alvéolo, vai pegar oxigênio, vai deixar tudo aquilo ali. Então tem uma troca gasosa acontecendo dentro do pulmão, troca de gases acontecendo no pulmão. Agora, o fluxo sanguíneo por ali está mais difícil, porque está cheio de secreção. Só que o coração agora, lembra, ele ficou mais preguiçoso. Então agora esse coração tem que trabalhar mais para conseguir vencer isso aqui. Você entendeu que uma coisa leva a outra coisa, que leva a outra coisa, que leva a outra coisa? Então é por isso que o maior índice de lesão, o maior índice de óbito em idosos é queda da própria altura e as consequências disso até a cicatrização do osso, o tanto de tempo que esse idoso vai ter que ficar parado, né? Certo? E aí agora esse sangue que agora começou a andar mais lento, vai andar mais lento também pelo restante das vísceras, então esse sangue agora vai passar mais devagar pelo fígado, e aí o fígado agora não consegue metabolizar tantas as coisas ali. Entende? Começa a ser sistêmico, um problema que antes era uma fratura, agora ele começa a ser sistêmico. E aí se melhora de uma coisa, piora de outra, e se melhora dessa, piora daquela, e se melhora dessa, piora de outra, e assim vai. E aí numa dessas, daqui a pouco, o rim não está funcionando direito e tem uma falência de rins e essa pessoa veio a óbito, certo? E assim, ó, deixa eu te falar isso, eu preciso te falar isso, não quero te assustar, não é esse o meu objetivo, não é o meu objetivo, não quero assustar, pelo contrário, eu quero te tranquilizar, eu quero te acalmar, mas eu preciso te alertar que isso pode acontecer. Então, vamos tomar cuidado com os nossos idosos. Vamos tomar cuidado com os nossos. Se é idoso, se você que está me vendo aqui agora é idoso, tome cuidado. Cair é um risco, certo? Então, vamos lá, vamos recapitular tudo aqui, ó. O que a gente precisa? O que eu preciso que você entenda no final do nosso encontro de hoje? Que você precisa se movimentar, porque isso vai deixar o seu osso mais firme, certo? Vai deixar o seu osso mais rígido, com menos poros ou com os poros menores, ok? E aí então esse osso agora ele aguenta mais pancada para quando ele for mais velho, ok? Então a gente diminui o risco da fratura. E outra coisa que eu preciso que você entenda é, quando você cair, se você cair, tá? Que você precisa se movimentar, não é ficar parado. Só que aquele membro, você caiu, quebrou o braço, esse braço fica parado, mas você tem mais um monte de outras coisas para se movimentar, certo? Caiu, quebrou a perna, tudo bem, eu não posso andar, mas você pode pegar um pezinho, fazer exercícios aqui com o braço, certo? Para que isso? Para você sempre estar em movimento, essa circulação acontecendo, para que a gente não caia nesse risco sistêmico de uma coisa levar a outra, levar a outra, levar a outra, levar a outra, certo? E por fim, para a gente encerrar, eu já falei mais do que eu gostaria, o meu plano é sempre falar por 30 minutos, já estamos com quase 35 minutos aqui, então vou encerrar a aula, mas eu preciso te contar o seguinte, evite cair. Bruno, você acha que eu caio de propósito? Não acho que você cai de propósito, que ninguém é tonto, mas a gente pode tirar certas armadilhas. Então assim, se é idoso ou você convive com um idoso, tira os tapetes da casa, porque o tapete pode escorregar e esse idoso pode cair. Ele pode tropeçar no tapete, se ele for um tapete muito felpudo, pode tropeçar e ele cair, ok? Tem escada, usa o corrimão. Não tem corrimão na escada da sua casa? Coloque. Acredita em mim, é mais barato colocar o corrimão aí do que enfrentar tudo isso que a gente acabou de conversar, certo? No banheiro, corrimão, que tá ali, você vai segurar, você vai tomar um banho, tá segurando porque tá liso. Ok? Então, assim, a chance de você cair, você se segura ali para não cair perto do vaso, para você levantar e baixar. Um outro ali, um apoio, como se fosse um corrimão mesmo, um suporte para você conseguir ter tudo certo, levantar e baixar. Beleza? Calçado, evite calçado solto. Então, assim, aquele chinelo de dedo, aquilo te deixa propenso a escorregar, aquele chinelo solto. Então, use algo, uma sandalinha que tenha preso atrás, certo? O calcanhar fique preso dentro do calçado. Tudo isso pode diminuir a chance de você cair, certo? Por favor, vamos cuidar dos nossos idosos. Você que é idoso, se cuida, a gente precisa de você. Você fez muito pela gente, fizeram muito pela gente.
e a gente precisa de vocês ainda, certo? A gente quer ter vocês aqui ainda, então se cuidem, beleza? Então, as três coisas que eu preciso que você entenda nessa aula é: você se movimentar, você diminui ou você posterga uma osteoporose, joga muito mais para frente. Você acelera uma recuperação quando você já está lesionado, porque você caiu, fraturou. E evite cair. Tire as coisas que podem te derrubar daí, certo? Então, dá uma olhada aí, que tem que pode te levar a uma queda, beleza? O que você pode ter para evitar a queda, como as histórias do corrimão, assim, dentro do box do banheiro, perto do vaso, certo? Nas escadas, principalmente, certo? Bom, é isso. Gente, muito obrigado por vocês terem parado mais uma vez para me escutar. Vou te pedir de novo, compartilha isso com maior, assim, eu não sei, eu acho que essa é uma aula das que eu mais gostaria que fosse compartilhada. De todas as que já tem aqui para trás, tem bastante coisa que eu gosto muito, tem muito conteúdo aqui que eu acho realmente importante, que realmente pode te ajudar. Mas esse alerta da queda da própria altura, eu gostaria que esse fosse o vídeo mais compartilhado do canal. De verdade, assim, o mais compartilhado do canal, que a gente ajudasse o maior número de pessoas. Acho que esse é um dos que mais fácil de você entender que não é por mim, que eu não faço isso aqui por mim. É para ajudar realmente você que está me escutando e as pessoas que você gosta, certo? Então, e deixa aquele like, né? Só o fato de você deixar um like aqui, o próprio YouTube entende que esse conteúdo foi legal e joga para mais pessoas. Você deixou comentários aqui, você foi comentando, nossa, que legal, comenta, deixa um coraçãozinho, qualquer coisa aqui no comentário, vai comentando. Quanto mais comentários, o YouTube vai jogar isso para mais pessoas, ele vai entender, poxa vida, como esse vídeo que interagiu com as pessoas, esse vídeo deve ter sido muito bom, que todo mundo curtiu, todo mundo comentou, todo mundo compartilhou. Então o próprio YouTube joga isso para mais pessoas, certo? Você já sabe, já disse, minha função é tentar te ajudar. E a sua função é tentar fazer com que eu chegue em mais pessoas, para a gente conseguir ajudar mais pessoas. Beleza? É isso, por hoje é só, a gente se encontra de novo ao longo da semana, e você que ainda não está me seguindo, não está inscrito aqui no canal, está perdendo conteúdo, e é capaz que perca conteúdo das coisas que ainda estão por vir, então perde isso não. Se inscreve aí, me segue, para você estar por dentro de tudo que vai acontecer ao longo dos próximos dias, tá certo? Lembrando sempre do nosso objetivo, melhor do que ontem, pior do que amanhã. Muito boa noite, eu te vejo na sua cura.